Boa noite, irmãos. Sempre que venho aqui, eu sempre repito que para nós é um privilégio retornar aqui e rever os irmãos, desfrutar desse tempo de férias, tempo de refrigério e, ao mesmo tempo, tempo de comunhão aqui com os irmãos. Então, para nós é uma bênção. Convido vocês a abrirem suas Bíblias para o texto de Paulo aos Coríntios. Como os irmãos podem ver aí, 1 Coríntios capítulo 10, estaremos lendo a partir do versículo 14 até o versículo 22. Nesta noite, nós estaremos falando, como também podem ver o tema, entre duas mesas, a escolha da verdadeira comunhão. Depois da leitura do texto, mais uma vez nós vamos orar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 ao 22. Amém? A palavra do Senhor nos diz: Portanto, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que eu digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem Israel sua carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor. Somos por acaso mais fortes do que Ele? Vamos mais uma vez orar. Amado Senhor, neste momento queremos pedir a Tua santa ajuda para podermos entender bem esse texto, o auxílio do Teu Santo Espírito, que todo o mérito, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. O louvor seja para engrandecer o Teu nome, e que todas as palavras que saiam da minha boca nesta noite sejam para que o Senhor seja anunciado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos dos irmãos já ouviram falar ou já leram as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia é uma coleção escrita por C.S. Lewis. E esses livros nos apontam um mundo repleto de simbolismo espiritual, onde o bem e o mal travam uma batalha constante e onde cada escolha revela a quem o coração pertence. Especialmente o livro, que é um dos meus preferidos, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. C.S. Lewis ele conta a história de 4 irmãos que entram em um mundo mágico cheio de criaturas e aventuras. E um dos momentos marcantes da saga acontece quando um jovem chamado Edmundo, um dos 4 irmãos, que entram pela porta do guarda-roupa, é seduzido pela feiticeira branca. A feiticeira branca, na verdade, era uma falsa rainha, a falsa rainha de Nárnia. E aí ela se aproxima de Edmundo de forma sutil, de forma doce, de forma acolhedora, oferecendo-lhe abrigo, oferecendo-lhe conforto e, sobretudo, um banquete irresistível. E ali diante de Edmundo surge uma taça com um manjar turco, um doce encantador, que, segundo C.S. Lewis, fazia com que Edmundo ele quisesse mais e mais a cada mordida que ele dava. Mas aquele banquete tão saboroso aos olhos e ao paladar escondia, na verdade, que não foi visto ali de primeira, um veneno espiritual. A mesa da feiticeira não alimentava. O banquete da feiticeira enfeitiçava.
Edmundo prova o manjar turco, o doce, e acha aquele doce maravilhoso. Era tão gostoso que ele queria mais e mais a cada mordida. Mas o que ele não sabia é que aquele alimento tinha um encanto, possuía um encanto. Quanto mais ele comia, mais fome ele sentia. A fome não era saciada. Ele nunca ficava satisfeito. Então, quanto mais ele comia, mais fome ele sentia. A feiticeira usava, na verdade, o doce para enganar Edmundo, para prender o coração de Edmundo. É o que nós chamamos de prazer imediato. O que aconteceu com ele foi a promessa de felicidade sem compromisso. E enquanto Edmundo se deliciava com o doce, algo acontecia no coração dele. Algo acontecia nele. O seu coração se tornava frio. Na verdade, aquele doce era uma isca que afastava Edmundo da comunhão verdadeira. Da comunhão verdadeira com a sua família e principalmente do verdadeiro rei Aslan, o leão, o grande leão que simboliza no livro Cristo. E aí mais tarde, quando finalmente Edmundo se depara com o rei, com Aslan, Edmundo é confrontado com a verdade no que diz respeito à sua escolha. Ele havia se sentado na mesa errada. Ele trocou o amor e a presença do rei por um banquete passageiro oferecido por uma falsa rainha, por uma feiticeira, oferecido por uma impostora. E, meus irmãos, o arrependimento é inevitável e somente através da graça e do sacrifício de Aslan, como é falado no livro, é que Edmundo encontra perdão e restauração. E aí é interessante porque Lewis ele mostra de forma genial que o verdadeiro banquete não é aquele que agrada aos sentidos, mas é aquele que restaura a alma. O banquete da comunhão com um cordeiro que se entrega por amor. E, meus irmãos, essa história ela é uma poderosa metáfora da nossa própria realidade espiritual. Porque o mundo continua oferecendo para nós o seu manjar turco, o seu doce, banquetes de prazer momentâneo, poder, aprovação, sucesso, independência e etc. À primeira vista, parecem doces inofensivos, parecem que não fazem mal algum, mas na verdade escondem um alto custo, a perda da comunhão com o Salvador. E cada vez que nós participamos da mesa do mundo, o nosso apetite espiritual enfraquece e a fome pela presença de Deus diminui. Nós vamos querer mais e mais e nós não vamos ter a nossa fome saciada. Nós vamos querer os doces do mundo mais e mais e nada vai preencher o vazio do coração. Nós somos tentados, como seres humanos limitados, nós somos tentados a crer que nós podemos frequentar as duas mesas. Mas a verdade é que toda mesa tem um Senhor. Toda mesa tem um Senhor. E se nos alimentamos daquilo que o mundo oferece, nós acabaremos partilhando da sua própria condenação. É exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 10, dos versos 14 ao 22. A igreja de Corinto era uma igreja problemática, que vivia altas tensões, que vivia muitas vezes em pecados. E um dos problemas que Paulo tenta tratar aqui na igreja é que aqueles irmãos estavam participando da mesa do Senhor, mas ao mesmo tempo queriam frequentar os banquetes dos templos pagãos, a mesa do mundo. Eles participavam da ceia do Senhor, mas também frequentavam banquetes dos templos pagãos. Mas a mensagem para nós nesta noite é simples e direta. Quem tem comunhão com Cristo precisa escolher a mesa certa. Quem tem comunhão com Cristo precisa escolher a mesa certa. Não dá para sentar na mesa dos dois senhores. Não dá para ter duas comunhões. Não dá para ter dois amores. Sentar-se à mesa de Cristo é dizer, a minha vida pertence a Ele. Mas sentar-se à mesa do mundo é dizer, mesmo sem palavras, eu ainda quero viver para mim mesmo.
Por isso, o tema da nossa mensagem é exatamente este: entre duas mesas, a escolha da verdadeira comunhão. E o texto aqui nos chama a três atitudes que devem ser aplicadas em nossas vidas. E antes de entrarmos aqui nestas atitudes, assim como Edmundo ele precisou abandonar o banquete para voltar à comunhão com o verdadeiro rei, Deus também nos chama hoje a escolher qual mesa nós queremos participar, queremos sentar. E a pergunta que o Espírito Santo faz ao nosso coração hoje é: de qual mesa você tem se alimentado? Da mesa do Senhor Jesus Cristo ou da mesa do mundo? E para pensarmos sobre isso, em pelo menos 3 momentos do texto, em primeiro lugar eu gostaria de ver com os irmãos este seguinte ponto: fujam da idolatria. É o que Paulo vai nos ensinar. Mais uma vez, leiamos o versículo 14 e versículo 15. Fujam da idolatria. Veja bem o que esse texto diz. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Fujam da idolatria. Paulo ele não poderia aqui ser mais claro, certo? Quando ele diz, portanto, meus amados, fujam da idolatria, ele não poderia ser mais claro do que isso. Essas 5 palavras aqui, nós podemos dizer que elas abrangem a ternura e também determinada urgência em uma só ordem. Uma coisa que eu sempre tenho enfatizado quando prego nas cartas de Paulo, e ele traz este começo aí falando sobre meus amados, isso reflete para Paulo o afeto e o calor do pastor que conhece o rebanho. Existe aqui da parte de Paulo um afeto e um cuidado pessoal, um amor por aquela igreja. Ao passo que também o imperativo, a ordem fujam, soa como uma sirene diante do fogo. Uma sirene que está tocando em todos os momentos. Então Paulo diz, meus amados, tratando aqueles irmãos como filhos, como ovelhas, com afeto, com cuidado, mas ao mesmo tempo ele inicia o texto com um imperativo, fujam, que soa como um alerta. Aqui não é um momento, não é um convite para diálogo, não é um convite para negociação. Na verdade, este fujam é um comando para retirada imediata. O que nós vemos, na verdade, com esta ordem de Paulo, é que esse equilíbrio entre amor dos meus amados e a ordem, fujam da idolatria, marca, na verdade, o coração do Evangelho. Porque Deus, Ele nos quer bem, porque Ele nos ama, e Ele nos salva daquilo que nos destrói. E constantemente Deus diz para nós, fujam do pecado, fujam da idolatria. No seu comentário, Gordon Fee, ele afirma que a idolatria não é apenas um problema externo. Na verdade, a idolatria é um inimigo interno. E quando ele diz aqui, para fugirmos, Paulo está deslocando a nossa mira daquele velho estereótipo da estátua de pedra para o profundo, o mais profundo do coração humano. Ele desloca aqui aquela velha ideia de que idolatria é somente se prostrar diante de uma estátua, de que idolatria é somente se render diante de alguma coisa de pedra. Na verdade, nós aprendemos aqui, e nós precisamos compreender que idolatria é uma dinâmica interior. A idolatria começa no coração. A idolatria é aquilo que ocupa o trono do nosso coração e desloca Deus do centro, e tira Deus do centro do nosso coração. E a grande tragédia da idolatria não é somente que alguém adore a um objeto, mas que qualquer coisa, mesmo que você julgue boa, legítima, talvez no seu pensamento até necessária, mas que qualquer coisa venha a governar as suas decisões, os seus afetos e o seu tempo de vida. Calvino resumiu bem isso de modo impactante quando ele diz no seu livro Afeições Religiosas que
na verdade, Jonathan Edwards, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Todo coração sem vigilância é feroz, é veloz na produção de novos deuses. Então nós temos aqui um alerta que toca, um alerta como que estivéssemos diante do fogo, e constantemente Paulo está fazendo com que essa alerta soe para fugirmos da idolatria. Não é à toa que Paulo ele nos alerta, não somente aqui, mas também em outros momentos. O verbo fugir também remete, quando ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8, sobre a imoralidade sexual. Lá ele vai falar, fujam da imoralidade sexual. A mesma palavra sendo usada, um alerta sendo usado. E traçar essa comparação entre o capítulo 10 e o capítulo 6 é esclarecedor, porque tanto a imoralidade quanto a idolatria corrompem o corpo, corrompem a intimidade que pertencem a Cristo. Não é aqui acidental que o apóstolo Paulo trate ambas, imoralidade e idolatria, com a mesma palavra. Porque nesses dois pecados existem perversões de ordem semelhante, traição da aliança, prostituição, perda de integridade corporal, espiritual e moral. Quando nós permitimos que algo, meus irmãos, ocupe o lugar de Deus, automaticamente nós estamos também cedendo o nosso corpo, o nosso tempo, a agenda e a alma. E aprofundando-se aqui um pouco mais, talvez pensamos da seguinte maneira: eu não sou idólatra, eu não me prostro, eu não rezo ou eu não oro, eu não venero nenhuma estátua de gesso. Sendo assim, isso não cabe a mim, eu não sou idólatra. Entretanto, mais uma vez reforçando, nós podemos dizer que na prática contemporânea, a idolatria ela se manifesta de diversas maneiras, que muitas vezes são sutis, que muitas vezes são como aquele doce, que são como o manjar turco que Edmundo comeu. Faz um mal enorme. Os ídolos modernos não têm rosto de pedra, muitas vezes para o crente, não tem. Mas aparecem como talvez uma carreira desenfreada, como uma busca insaciável por bens, talvez fome por reconhecimento nas redes sociais, prazer supremo como sendo o regulador das suas decisões, ou uma agenda tão lotada, mas tão lotada que não há espaço para Deus. E aí cada um desses pode ser identificado por perguntas concretas feitas por nós. Por que é que você trabalha tantas horas? O que é que causa ansiedade maior na sua mente e no seu coração? Perder o emprego ou fracassar espiritualmente? Onde é que você investe o seu dinheiro sem pensar? No que é que você pensa antes de orar? Eu estou fazendo essas perguntas que são legítimas porque aquilo que domina pensamentos, decisões e tempo está na prática, no trono do seu coração. Esse fujam da idolatria do apóstolo Paulo, portanto, não é só abandonar comportamentos, não é só dizer eu não sou idólatra porque eu não me prostro diante de determinadas coisas. Faça essas perguntas e analise. Porque esse fujam não é só abandonar um comportamento. Na verdade, é uma conversão cotidiana do olhar. É um reposicionamento, é um redirecionamento do desejo. Não se trata de desprezar bens criados. O cristianismo nunca mandou você não ter nada. Se trata, na verdade, de reordenar as suas prioridades. Se trata de viver de modo consagrado, reconhecendo que no mundo existem muitas coisas boas, porém o mundo não é Deus. O princípio, na verdade, que nós devemos guardar é simples e ao mesmo tempo radical. É o princípio de que
não basta adorar a Deus, é preciso adorar somente a Deus. Não basta adorar a Deus, é preciso adorar somente a Deus. Hernandes Dias Lopes, ele resume bem isso também quando ele diz que a idolatria, como já expliquei, não é apenas dobrar-se diante de uma imagem. É curvar o coração diante de qualquer coisa que substitua a centralidade de Cristo, que tire o Senhor Jesus Cristo do trono. E a pergunta que fica para nós é: como aplicar isso no nosso cotidiano? Em primeiro lugar, através de um exame pessoal. E perguntas práticas, como já comecei aqui colocando para os irmãos, talvez ajudem. Perguntas como: no que é que eu penso ao acordar e ao deitar? Para onde vai o meu tempo livre? O que é que me deixa inquieto quando eu penso em perder? Quais conversas me excitam e quais me consomem? Responder essas questões com sinceridade já é um processo de arrependimento. Através destas perguntas, nós podemos analisar quais são os ídolos que substituíram Deus e estão lá reinando no trono. Mas, além disso, nós precisamos também confessar e renunciar. Nós precisamos expor esses ídolos a Deus, a idolatria, colocar diante de Deus como arrependimento, em arrependimento, e também aos irmãos de confiança. E acabar com aquela ideia que muitas vezes nós temos de ocultamento, de ocultar os nossos pecados para que ninguém conheça de fato quem nós somos. Na verdade, a comunidade cristã ela foi feita para isso, para segurar uns aos outros quando o coração escorrega. Além disso, nós precisamos cultivar práticas substitutivas. Isso é muito importante, porque a idolatria ela é preenchida por algo diferente. Se eu tiro um ídolo, eu preciso de outro que ocupe o seu lugar. E esse outro, a palavra do Senhor diz que só pode ser a presença de Cristo por meio de práticas. Alimentação diária da palavra, oração constante, participação nos serviços do reino, jejum, comunhão e por aí vai, e etc. Essas disciplinas, elas não são acréscimos dos nossos méritos. Na verdade, elas são meios pelo quais Deus desenraiza. Deus, ele arranca a raiz das idolatrias e reordena o desejo do nosso coração para Ele mesmo, para si. Sobre esse ponto, eu ainda digo que a fuga da idolatria, ela é ativa, ela é contínua. Como falei no imperativo aqui na ordem de Paulo, para fugir da idolatria como um alerta que está ligado direto está soando aquele alerta, como que um alerta diante de uma imensidão de fogo, e constantemente devemos estar atentos. Você não vai conseguir apagar as chamas de um fogo que está se espalhando com um único balde de água. Não. É uma coisa constante. É uma coisa que nós devemos estar na dependência do Senhor Jesus Cristo, em vigilância. É um exercício de vigilância. O inimigo do nosso coração, irmãos, é paciente, é criativo. Os olhos que mais nos observam depois dos olhos de Deus são os olhos do inimigo de Deus e do nosso inimigo, do inimigo da nossa vida espiritual. Satanás, a nossa própria carne, ele é paciente e criativo. E ele não vai cessar de fazer com que o nosso coração se atole em idolatrias, em fazer com que Deus seja tirado e arrancado do centro, para que ele reine através de várias coisas. O que hoje é apenas um passatempo, muitas vezes pode se tornar o senhorio do seu tempo e da sua alma, se você não fugir. Portanto, a vida cristã é uma sucessão de decisão diária. Decisões e decisões diárias,
confessar, renunciar, ocupar o coração com Cristo por meio da palavra e do serviço no reino, cultivar comunhão com a comunidade da fé e outras coisas. Só assim o nosso corpo que pertence a Cristo permanece irrepreensível diante do Senhor. Que a proclamação de Paulo aqui, que esse alerta do apóstolo Paulo nos alcance, não como uma lei qualquer de fugir, mas como um apelo de alguém que ama. Fugimos da idolatria porque nós queremos viver livres e profundamente centrados naquele que é digno de todo desejo, de todo tempo, de toda consagração. Fugir é perder para ganhar. Perder ídolos que são temporários, para encontrar o único e verdadeiro Deus que é eterno, que sustenta, que transforma. E tudo isso em um sentido eterno, que não tem fim. Esse foi o nosso primeiro ponto, essa é a primeira exortação do texto do apóstolo Paulo. Fujam da idolatria. Mas além disso, nós temos em segundo lugar, participem da comunhão apenas com Cristo. Participem da comunhão apenas com Cristo. Leia comigo aí o versículo 16, 17 e 18. Veja o que esse texto diz. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Participem da comunhão apenas com Cristo. Paulo agora ele continua aqui o seu raciocínio com uma profundidade teológica e impressionante. Ele coloca aí diante de nós essas perguntas. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Não é fato que o pão que nós partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Nessa afirmação aqui, o apóstolo Paulo, ele não apenas descreve algo que, por ordem de Jesus, por decreto de Jesus, até hoje nós realizamos a ceia do Senhor, mas ele também revela diante de nós a natureza e o propósito da ceia do Senhor. Ele usa um termo aqui muito conhecido do grego, que é koinonia, a palavra comunhão, uma palavra que significa mais do que uma mera recordação simbólica. Nós não fazemos a ceia do Senhor, por exemplo, por mera recordação simbólica. Na verdade, essa palavra comunhão, usada pelo apóstolo Paulo, aponta para uma participação real, uma participação espiritual na vida do Senhor Jesus Cristo. A ceia do Senhor para Paulo é mais do que um memorial. A ceia do Senhor para ele é um encontro. É uma experiência de comunhão com o próprio Senhor ressuscitado. Ao partilhar o pão, segundo o texto que nós lemos aqui, ao partilhar o pão e o cálice, o crente, ele não apenas relembra um evento do passado. Na verdade, ali ele se une espiritualmente àquele que morreu e ressuscitou. Mais uma vez, Gordon Fee, ele explica com clareza que participar da ceia do Senhor é entrar novamente na realidade espiritual da cruz. É participar novamente, mais uma vez, da comunhão com Cristo e com o seu corpo, a igreja. Em outras palavras, meus irmãos, cada celebração da ceia é um mergulho renovado na graça do Calvário. É o Evangelho se tornando presente, é o Evangelho se tornando ativo na vida daqueles que creem. E é interessante porque Paulo vai além disso, ele vai além da comunhão vertical com Cristo, ele destaca que a comunhão também existe aqui de modo horizontal, com o corpo de Cristo, com a igreja. Quando ele diz aí no versículo 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Então perceba que a ceia do Senhor não é apenas um momento de encontro entre crentes e Deus, mas entre crentes e irmãos também.
É uma comunhão sincera diante do Senhor. E todos juntos em adoração com o Senhor. O pão partido representa não apenas o corpo ferido de Jesus, mas também o corpo espiritual unido em torno dele. Sendo assim, o que nós vemos aqui é que onde existe divisão, onde existe ressentimento, onde existe inveja, onde existe fofoca, a ceia do Senhor ela é desonrada, porque contradiz o seu próprio significado, comunhão. John MacArthur ele reforça esse ponto quando ele diz que a ceia do Senhor é um testemunho público da fidelidade a Cristo. E participar indignamente é contradizer o evangelho que ele proclama. Em outras palavras, quando os cristãos se aproximam da mesa do Senhor, eles estão fazendo ali uma confissão pública. Eles estão dizendo, nós pertencemos a Cristo. E Ele é o centro do nosso coração. Ele é o centro da nossa comunhão. E aí, dessa maneira, participar da ceia do Senhor, sem discernir o corpo, é tratar com descuido o que é sagrado. Meus irmãos, a comunhão com Cristo exige pureza, exige reverência, exige coerência de vida. Aqui o apóstolo Paulo, ele denuncia a impossibilidade de partilhar de duas mesas. É impossível partilhar de duas mesas. Da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos. É inconcebível ter comunhão com Cristo e, ao mesmo tempo, alimentar relacionamentos espirituais que negam a exclusividade de Cristo em nossas vidas. Então, a ceia do Senhor, sendo a celebração da aliança de redenção que Deus fez com o seu povo, exige de nós total lealdade. Assim como o casamento, o matrimônio exclui outros compromissos amorosos, a mesa do Senhor exclui qualquer outra comunhão espiritual que é contrária à sua glória. Participar dela é renovar o voto, é renovar a fidelidade ao único Senhor. E essa verdade tem implicações práticas profundas. Eu sei que hoje não é dia de ceia, mas ao escolher esse texto, eu vi este ponto como sendo algo essencial para entendermos bem o que é comunhão, como estamos vendo aqui. E para tirarmos algumas lições práticas aqui deste segundo ponto, a primeira delas é: valorize a ceia do Senhor. Valorize. Não como um ritual frio, mas como uma renovação de aliança com Cristo. Cada vez que o pão e o cálice são partilhados, o crente é lembrado de que pertence à nova aliança selada com o sangue do Cordeiro. O ato não é mera formalidade, não é mera religiosidade, na verdade é uma confissão viva de dependência, de gratidão e de adoração. Além disso, preserve a unidade na igreja. Porque quem participa do mesmo pão, segundo Paulo, não pode alimentar divisões. O altar da ceia é também o lugar da reconciliação. Se Cristo uniu o que estava separado, é incoerente que nos afastemos uns dos outros por orgulho, vaidade ou ressentimento. Ali, o crente é lembrado de que foi perdoado para também perdoar. De que foi amado para também amar, de que foi servido para também servir. Mas também viva o que você celebra. Viva aquilo que você celebra. A comunhão com Cristo não termina quando o culto se encerra, quando a ceia se encerra. A comunhão com Cristo, ela continua nas atitudes diárias. A mesa do Senhor nos ensina que a vida cristã ela deve ser coerente com o evangelho que nós professamos, com o evangelho que nós anunciamos. Segundo Paulo, celebrar a ceia e continuar vivendo em pecado não é comunhão, é contradição. Quem participa de Cristo deve refletir a Cristo. Em palavras, gestos, decisões, relacionamentos.
O verdadeiro participante da ceia é aquele que transforma o símbolo em vida, que leva o domingo para a segunda e para o restante do mês, que leva a lembrança para a prática. A ceia, meus irmãos, é o verdadeiro banquete da comunhão. Não apenas com Cristo, mas também com todos que pertencem a Ele. Não há lugar para divisão em torno da mesa que fala de unidade. Isso nos leva a compreender que o cristianismo não é a fé de indivíduos isolados, mas de um corpo unido ao redor da mesa do Senhor, ao redor do Senhor. A comunhão da ceia nos lembra que nós não estamos sozinhos, mas fazemos parte de um corpo, de um povo que come o mesmo pão e bebe o mesmo cálice. Sabendo disso, eu digo que o princípio espiritual para nós nesta noite é simples e solene. Ceia não é apenas um símbolo, é um selo de comunhão viva com Cristo e com o seu corpo. E ao participar dela, nós reafirmamos publicamente a nossa exclusividade espiritual. Nós reafirmamos que, de fato, nós estamos fugindo da idolatria. Nós reafirmamos que os ídolos não estão no centro do nosso coração, mas Cristo. Nós reafirmamos que só Cristo é o centro, que só Ele é digno, que só Ele é o Senhor da mesa e que é somente na mesa dEle que nós nos assentamos. Por isso nós devemos nos aproximar com reverência, com um coração purificado e com uma mente consciente de que nós estamos diante de um mistério santo, o mistério da graça que nos une ao Salvador e uns aos outros. E participar da comunhão apenas com Cristo, portanto, é reafirmar a nossa lealdade exclusivamente ao Senhor. É declarar de uma vez por todas que nenhum outro ídolo, que nenhuma outra voz tem poder sobre nós, que nenhum outro nome é digno de confiança, que nenhuma outra mesa nos alimenta de vida eterna. Quando o pão é partido e o cálice compartilhado, o cristão ele renova, na verdade, a sua identidade. Ele pertence a Cristo e vive em comunhão com o seu corpo. A mensagem do texto aqui falando sobre a ceia do Senhor é o ponto de encontro entre a cruz e a igreja. É o lugar onde a graça se torna visível e onde a comunhão é reafirmada. Cada vez que o povo de Deus mensalmente se reúne ao redor da mesa, o evangelho é pregado novamente, não apenas com palavras, mas com gestos, com fé, com amor, com gratidão, com unidade. Por isso a ceia não é um simples momento litúrgico, momento religioso mensal. A ceia é uma expressão viva da aliança, uma celebração de tudo aquilo que Cristo fez, uma celebração da redenção, uma celebração da salvação do seu povo. Assim o convite de Paulo ecoa para nós até hoje. Participem da comunhão apenas com Cristo. Dessa maneira, sempre que cearmos, que as nossas mãos se estendam para o pão e o cálice com o coração purificado, com a mente cativa à obediência a Cristo. Que cada ceia nos faça lembrar não apenas do Cristo que morreu, mas do Cristo que vive em nós, na nossa vida diária, que nos une pela graça, que nos permite ter uma comunhão que é santa, eterna e indizível. Então participemos somente da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos agora para o nosso terceiro ponto, onde neste ponto nós temos mais uma exortação do apóstolo Paulo, nos dizendo o seguinte: rompam de uma vez por todas com a mesa do mundo. Rompam com a mesa do mundo. Olha o que diz o texto, a partir do versículo 19 até o 22. O que quero dizer com isso? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não.
Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Rompam com a mesa do mundo. Dessa parte aqui do texto, por enquanto eu destaco o versículo 21, que resume bem aqui todos os outros versículos. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Vocês não podem sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Não podem. E aqui nessa parte do texto, o apóstolo Paulo nos dá mais uma vez um alerta poderoso e atual, nos dizendo que nós não podemos dividir a nossa fé entre a mesa do Senhor e a mesa do mundo. Essa é uma advertência contra a incoerência espiritual que muitas vezes nós vivemos. A incoerência espiritual que é tentadora, porque muitas vezes nós pensamos que podemos participar de práticas mundanas ou pecaminosas apenas por talvez convenção social ou sem algum tipo de intenção espiritual. Só que Paulo aqui ele revela para nós uma realidade invisível. Ele é claro aqui para nós dizendo o seguinte: o que eles, o que o mundo, o que o contexto ali ao redor da igreja de Corinto, o que eles sacrificam na verdade a demônios e não a Deus. Ou seja, mesmo, meus irmãos, que pareça inofensivo socialmente, comprometer-se com atitudes que desagradam a Deus, isso pode ser, na verdade, declarar espiritualmente comunhão com aquilo que se opõe a Ele. Se você pensar bem, no final das contas, participar de práticas idólatras é, na verdade, trair a mesa de Cristo. É levantar-se da mesa de Cristo e sentar-se na mesa do mundo. Sabe por quê? Porque não se pode ter comunhão com Cristo no domingo e comunhão com o pecado na segunda-feira. Não se pode. Note que o apóstolo Paulo, ele ainda conclui aqui com um alerta direto no final do texto. Será que com essas atitudes nós provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Esse ciúme aqui é um zelo santo de Deus que Ele vem demonstrando, na verdade, desde o Antigo Testamento, quando Ele chama Israel a ser fiel, a ser obediente. Deus, Ele não tolerava a divisão da comunhão com Ele, a lealdade a Ele e com as práticas do mundo. Nós bem conhecemos que Israel em determinado momento estava servindo ao Senhor e rapidamente se desviava, e Deus não tolerava isso. Ele não tolerava isso e não tolera porque Ele ama o seu povo e Ele deseja a exclusividade do seu povo. Então, para que essa instrução não permaneça apenas teórica, nós precisamos aplicá-la no nosso cotidiano. Porque aqui Paulo ele nos desafia a viver uma fé coerente. E isso se manifesta em escolhas práticas que nós temos na nossa vida, em áreas da nossa vida, no dia a dia. Por exemplo, no ambiente de trabalho. Muitos cristãos acreditam que o local de trabalho é um espaço neutro, que não influenciam de forma alguma. Porém, nós bem sabemos também que atitudes como fofocas, mentiras, injustiças, corrupções ali no trabalho, não são questões apenas profissionais, não são. São questões espirituais para os crentes. Um cristão que participa constantemente dessas práticas, ele está, mesmo que indiretamente, sentando-se à mesa do mundo.
E mesmo sendo complicado, irmãos, romper com essa mesa significa escolher integridade, mesmo que isso implique enfrentar pressões no trabalho, críticas ou dificuldades financeiras, ou até mesmo desemprego. Além disso, saiba que no seu trabalho dizer não aos atalhos ilícitos, não compactuar com injustiças e manter a ética cristã é um ato de fidelidade à mesa do Senhor. É você declarar para a mesa do mundo que você já está sentado à mesa do Rei. Mas além disso, pense também nas amizades, nos seus relacionamentos. As nossas relações influenciam diretamente a nossa fé. Você querendo ou não, mas as suas amizades influenciam a sua fé. Amigos que incentivam comportamentos contrários à palavra de Deus, como talvez imoralidade, desejos desordenados, cobiçar a mulher ou o marido do próximo, fofocas, zombarias a respeito da fé, podem arrastar você, cedo ou tarde, mas podem arrastar você espiritualmente para um buraco. E mesmo sendo complicado, romper com a mesa do mundo não significa cortar todos os relacionamentos, mas significa discernir com sabedoria até que ponto a nossa presença é benéfica e quando precisamos nos afastar para não comprometer a nossa comunhão com Cristo. Mas também pense nas redes sociais, no entretenimento, porque a era digital apresenta desafios únicos. Conteúdos que promovem valores contrários a Deus, debates que ridicularizam a fé, princípios cristãos, ou talvez o consumo de programas e filmes que glorificam o pecado, podem nos fazer assentar à mesa do mundo sem percebermos. E o discernimento espiritual nessas horas é essencial, porque aquilo que nós consumimos influencia a nossa mente. Influencia o nosso coração, influencia o nosso comportamento. E romper com essas práticas significa filtrar conteúdos, evitar ambientes virtuais que contradizem a nossa fé, escolher o que edifica espiritualmente e não o que nos arrasa espiritualmente. Mas ainda pense, talvez, em festas e eventos sociais. Não sei quantos dos irmãos aqui trabalham ligados à prefeitura, às escolas, mas enfim, mas pense aí que em determinado momento você é convidado ou precisa estar em festas ou eventos sociais. Isso é importante, porque participar de festas ou eventos que promovem, talvez, imoralidade, consumo desenfreado de álcool, ou também ridicularizam a fé, também representa sentar-se à mesa do mundo. E para nós cristãos é importante avaliar cada situação. Nem sempre se trata de isolamento social, mas sempre se trata de discernimento espiritual para não nos comprometermos espiritualmente. Podemos desfrutar de convivência social de forma saudável, mas devemos ter muito cuidado mesmo, para não abrirmos mão da santidade exigida pelo Senhor. Mas também para não sentar na mesa do mundo, pense comigo nas pequenas decisões do cotidiano, do dia a dia. O rompimento com a mesa do mundo também se aplica nas pequenas decisões, se aplica a decisões aparentemente julgadas ser besteiras, pequenas. Talvez como lidarmos com umas simples mentiras, uma piada de mau gosto, desrespeito aos outros, hábitos que desviam o nosso coração de Deus. Essas atitudes, elas parecem muitas vezes serem insignificantes. Mas deixe-me dizer, essas atitudes acumuladas demonstram uma fé dividida. Demonstram que você está sentando, querendo sentar
em 2 mesas. Mas aqui o chamado do apóstolo Paulo é a coerência diária. Você deve ser coerente com o que você vem fazer aqui no domingo, mesmo que nas pequenas coisas. Escolher a verdade, a pureza e a santidade em todas as circunstâncias é que um crente, um crente íntegro ao Senhor deve fazer. E um princípio espiritual central para nós sobre este ponto é que quem se assenta à mesa do Senhor precisa levantar-se da mesa do diabo, da mesa do mundo. Essa é a essência do chamado. Fidelidade a Cristo. E fidelidade a Cristo exige coerência, exige exclusividade, exige coragem. E se você não está na mesa de Cristo, você só pode estar na mesa do diabo. Mas sendo um crente verdadeiro, você precisa se arrepender daquilo que você tem experimentado, do manjar turco, do doce enfeitiçado que você tem tentado se saciar, cada vez mais se alimentado, mas não tem conseguido. Você precisa se arrepender, porque ser cristão não é apenas frequentar a igreja no domingo, mas é viver de forma íntegra, consciente e santa durante a semana, o mês, a vida. E a comunhão com Cristo ela deve ser total, sem nenhum tipo de concessão, que compromete a nossa vida espiritual diante do Senhor. Paulo ele nos desafia a uma fé sem duplicidade. Nós não podemos sentar à mesa de Cristo e ao mesmo tempo participar da mesa do diabo, do mundo. Romper com práticas que desagradam a Deus é um ato de amor, é um ato de respeito e fidelidade ao Senhor. É um ato onde você, com palavras e gestos e ação e com fé, está dizendo: o meu coração é somente do Senhor. A minha exclusividade é somente do Senhor. Então que cada irmão que está aqui esta noite, a começar de mim, examine a sua vida fazendo as seguintes perguntas: onde é que eu tenho me assentado? À mesa do mundo ou à mesa de Cristo? E se eu tenho me assentado à mesa do mundo, onde é que eu preciso romper? O que é que eu preciso rejeitar para caminhar com fidelidade? Somente assim nós viveremos uma vida coerente, uma vida íntegra que agrada ao Senhor em todas as áreas do cotidiano. Caminhando para a conclusão, quando o apóstolo Paulo fala sobre 2 mesas, ele não está aqui apenas tratando de um costume religioso ou de um debate antigo entre cristãos e pagãos, entre sagrado e profano, entre santo e secular, até porque nós bem sabemos que isso não existe. Não existe essa ideia para crente. Não existe essa ideia de dividir o que é profano e o que é sagrado. Tudo para o crente é sagrado. O crente deve viver de forma santa. Nós temos essa tendência de dividir e acharmos que nós podemos andar, experimentar aquilo que é profano um pouquinho, aquilo que é do mundo um pouquinho. Isso não existe para um verdadeiro crente. Tire de uma vez por todas essa ideia. Se você é um crente íntegro e verdadeiro, a sua vida está em torno do que é santo. Você é um santo separado do pecado para viver desta maneira. Então, quando Paulo fala aqui sobre estas 2 mesas e nos confronta para entendermos em qual das mesas nós temos nos assentado, ele não está falando apenas sobre este debate que vem de anos. Ele está falando de algo muito atual. Ele está falando sobre o lugar onde nós estamos colocando o nosso coração. Porque, meus irmãos, a mesa, no fundo, no final das contas, representa com quem nós decidimos ter comunhão.
Hoje talvez não nos assentemos diante de ídolos de pedra, nem participemos de banquetes em templos pagãos, mas o mundo continua nos convidando a sentar-se à sua mesa. É a mesa das redes sociais que molda os nossos valores, a mesa das conversas que ferem a santidade, a mesa dos acordos que exigem abrir mão da verdade, a mesa dos prazeres que trazem comprometimento para a sua fé, que comprometem a sua alegria diante do Senhor. São esses doces que, quando você coloca na boca, parece ser saboroso, mas quando chega na parte de dentro, amarga como fel e deixa o seu coração vazio. E se não tomarmos cuidado, nós vamos nos acostumando com o sabor do mundo e aos poucos perderemos o apetite pela presença de Cristo. Se não tomarmos cuidado, nós vamos gostar dos temperos que o mundo oferece. Nós vamos querer voltar para as panelas do Egito, como os israelitas fizeram. Nós vamos querer experimentar o que tinha de novo lá na prisão no Egito. Sendo que agora nós estamos livres e nós podemos experimentar do pão da vida, da água que sacia toda sede. Sendo que nós podemos estar assentados em comunhão com o nosso Mestre, com o nosso Rei, experimentando um verdadeiro banquete. Então a comunhão com Cristo não é apenas um momento de culto, é uma escolha diária, feita toda vez que você decide aonde você vai sentar. O que vai alimentar a sua mente, o que vai satisfazer o seu coração. Porque toda mesa tem um Senhor. Ou é o Senhor Jesus Cristo, ou são os demônios, como Paulo diz. E toda refeição espiritual tem um preço. A mesa de Cristo, meus irmãos, ela é simples. A mesa de Cristo é simples, mas é santa. A mesa do Senhor Jesus Cristo é marcada por entrega, marcada por arrependimento e fidelidade. Já a mesa do mundo é farta, mas vazia de sentido. É doce no começo, mas amarga no final. Por isso o chamado do apóstolo Paulo não é para fugir de algo apenas, mas é para se apegar a alguém. Nós não somos convidados apenas a fugir de algo, mas somos convidados nesta noite a se apegar a alguém. Não é apenas para rejeitar a idolatria, mas é para viver em comunhão plena com Cristo, reconhecendo que Ele é o único alimento que satisfaz a nossa fome. E essa comunhão não se sustenta de aparências. Uma hora a casa cai, não se sustenta de aparências. Ela se revela nas escolhas, nas conversas, nas decisões, nas prioridades. Então a pergunta final que o texto aqui nos deixa é essa: em qual mesa você está se alimentando hoje? A do mundo, onde existe uma mesa farta, mas existe também promessas vazias e ilusões passageiras? Ou a de Cristo, onde existe verdade, onde existe presença e vida eterna, onde existe o pão da vida, a água da vida? Porque no final das contas, a comunhão verdadeira não é feita de palavras, mas de obediência, de lealdade. E o Senhor Jesus Cristo ainda nos convida: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e comerei com ele, e ele comigo. O mundo nos chama para um banquete de perdição, mas Cristo nos chama para a mesa da comunhão. E entre essas duas mesas está a escolha que define toda a sua vida. Pense bem, onde é que você tem sentado? Na mesa do Senhor Jesus Cristo ou na mesa do diabo, na mesa dos demônios? Que isso fique nos nossos corações e que o Senhor faça com que isso frutifique
durante toda a nossa vida. Vamos orar. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes temos escorregado, nós sabemos que muitas vezes nós temos tentado levantar da Tua mesa que é santa, dar as costas para o Senhor e nos direcionar para o diabo, para a mesa dos demônios, para a mesa da condenação. Nós sabemos que muitas vezes temos escorregado nisso, mesmo depois de tudo que o Senhor fez por nós. E o nosso clamor nesta noite é que o Senhor continue agindo de misericórdia conosco. Que o Senhor continue nos ajudando a sermos conscientes espirituais para adorarmos o verdadeiro Rei, para que no nosso coração o trono seja do Senhor, para que possamos fugir de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Em todos os contextos que nós vivemos, que possamos dizer não à mesa do mundo e nos voltar apenas para Ti, apenas para o Senhor. Pelas nossas forças, não conseguiremos. É por isso que nós clamamos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que redireciona, que reorienta o nosso olhar, que reorienta o nosso coração. Escolher a mesa, Senhor, é escolher onde vamos colocar o nosso coração. E ajuda para que todos nós, pela dependência do Teu Santo Espírito, sempre possamos escolher a Tua mesa que é farta, que é simples aos olhos do mundo, que é loucura aos olhos do mundo, mas que é eterna, permanente e gloriosa. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor por Cristo. Amém.